Transtornos do espectro do autismo, caso clínico. O que é autismo e qual a causa? Os transtornos globais do desenvolvimento englobavam 5 transtornos caracterizados por grave comprometimento em inúmeras áreas do desenvolvimento: transtorno autista, transtorno de Rett, transtorno degenerativo da infância, transtorno de Asperger e transtorno global do desenvolvimento, sem outras especificações. Esse grupo de transtornos era caracterizado por severas dificuldades nas interações sociais, com manifestações desde a primeira infância. Estudos iniciais consideravam o transtorno resultado de dinâmica familiar problemática e de condições de ordem psicológica alteradas, hipótese que se mostrou improcedente. A tendência atual é admitir a existência de múltiplas causas para o autismo, entre eles fatores genéticos, biológicos e ambientais. No entanto, saber como o cérebro dessas pessoas ainda é um mistério para a ciência. A origem da palavra autismo provém do grego autos, que tem por significado voltar-se a si mesmo. Os sintomas mais comuns do autismo incluem dificuldade de comunicação, dificuldade com interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. As pessoas podem ter no comportamento agressão, automutilação, choro, falta de contato visual, gritos, hiperatividade, imitação involuntária dos movimentos de outra pessoa, impulsividade, interação social inadequada, irritabilidade, movimentos repetitivos, repetição de palavras sem sentido, repetição sem sentido das próprias palavras ou repetição persistente de palavras ou ações. No desenvolvimento apresenta atraso de fala em uma criança ou dificuldade de aprendizagem. Na cognição apresenta falta de atenção ou intenso interesse em um número limitado de coisas. Sintomas psicológicos: pode apresentar depressão ou ignora as emoções dos outros. Na fala apresenta distúrbio da fala ou perda da fala. Também é comum andar constantemente na ponta dos pés, ansiedade, falta de empatia, sensibilidade ao som ou toque. O autista geralmente tem comprometimento nas 4 dimensões: biológica, cognitiva, social e afetiva. Na recepção sensorial, visual, auditiva, olfativa, tátil-sinestésico e gustativa. Expressão motora, equilíbrio, maneirismo, movimento repetitivo, praxias e etc. Expressão verbal, linguagem e comunicação. Como funciona o cérebro do autista? Nos seres humanos, a amígdala chega a aumentar 40% de seu tamanho durante o desenvolvimento normal de uma criança até a sua idade adulta. Um estudo recente decidiu investigar exatamente o desenvolvimento dessa região em seres humanos que possuíam autismo. Aos 2 anos de idade, existe um excesso de neurônios na amígdala de autistas, que vai se reduzindo em número até a idade adulta, se tornando menor do que a do ser humano que não possui a condição. O estudo também encontrou uma ativação anormal dessa região no cérebro de autistas quando eles realizavam tarefas que requeriam habilidades emotivas e sociais. Fatores da inteligência podem ser afetados. Habilidades cognitivas superiores, tais como inteligência, atenção, funções executivas, memória, processamento sensorial, habilidades motoras, entre outras. Nos transtornos do espectro autista, são frequentes os prejuízos referentes às funções executivas, principalmente quanto ao controle inibitório e à flexibilidade cognitiva, à atenção, à inteligência e ao processamento sensorial. Uma vez aventada a hipótese de um transtorno do espectro autista, o paciente deve ser investigado de forma abrangente por uma equipe interdisciplinar, constituída por médicos, neurologista, psiquiatra, geneticista, psicólogos, fonoaudiólogos e, de acordo com problemas pontuais, profissionais de outras áreas.
Essa investigação deve se propor a confirmar o diagnóstico, bem como a identificar eventuais comorbidades e a fornecer uma visão abrangente dos prejuízos e das habilidades presentes, pois somente dessa maneira pode ser formulado um plano de tratamento que atenda ao paciente e a seus familiares. Esse plano deverá adequar-se às necessidades específicas de cada paciente. Caso clínico, o caso Renato. A primeira preocupação dos pais de Renato ocorreu no primeiro aniversário do filho, quando este chorou o tempo todo e ficou extremamente agitado com o barulho e o movimento. Nada em volta parecia interessá-lo ou diverti-lo. Os meses foram passando e a mãe reparou as reações do filho no parque próximo da sua casa. Renato ficava muito tempo fazendo a areia escorrer em suas mãos ou então no balanço. Nada mais parecia atrair sua atenção, pelo menos do modo entusiasmado que ela notava nas demais crianças. Mais do que isso, ele parecia ignorar as outras crianças. De fato, até as evitava quando elas insistiam em se aproximar, com exceção de quando ele desejava algum brinquedo que elas possuíam. Renato tinha crises de choro quando a mãe tentava retirá-lo da caixa de areia. O mesmo ocorria quando ele parava em frente à máquina de lavar, fascinado pelos movimentos da roupa girando em seu interior. Ora paralisava-se diante da cena, ora pulava sem parar. Na escola, nada o distraía nesses momentos e as novas crises ocorriam quando se tentava afastá-lo. A mãe notou que ele tinha parado de falar as poucas palavrinhas que haviam emergido. Na escola de educação infantil onde foi matriculado, a adaptação foi um processo longo e difícil. Não interagia com as outras crianças e não mostrava interesse por atividades, como jogos de construção e atividades com papel, canetinhas ou tinta. Um fato curioso é que ele insistia em retirar as canetinhas da caixa e alinhá-las cuidadosamente. Repetia essa ação inúmeras vezes, gritando quando alguém tentava mudá-las de lugar. Contudo, aceitava encaixar peças em tabuleiros de madeira, folhear livros de histórias sem se deter às figuras e brincar com o jogo de boliche. Quando a fala emergiu, na maior parte do tempo reproduzia frases e mesmo pequenos trechos de diálogos de seus desenhos animados preferidos, porém fora de contextos de brincadeira. Quanto aos gestos e expressões, ocorreram tanto atrasos quanto peculiaridades na interação social e na quantidade da brincadeira. A interação social era caracterizada pela ausência de reciprocidade, espontaneidade e iniciativas para engajar o parceiro na interação e na brincadeira. Foram identificados atrasos no uso de gestos no contexto social, como apontar, abanar, bater palmas, mostrar ou dar objetos espontaneamente. Contudo, os gestos e algumas frases eram utilizados para buscar auxílio, havendo também algumas respostas quando o parceiro tentava interagir com ele. Essas respostas eram, em geral, restritas a situações que fossem o foco do seu interesse repetitivo. Por exemplo, segurar um lápis que eram oferecidos, empurrar carrinhos, sem outros indicativos de brincadeira de faz de conta, sendo também raramente coordenadas com contato ocular com o parceiro. A qualidade da brincadeira era estereotipada, carecendo de criatividade, por exemplo, enfileirar lápis, carrinhos e outros materiais. Entretanto, alinhava adequadamente alguns brinquedos sonoros e mecânicos, acionando-os corretamente, tanto do ponto de vista de sua função quanto da coordenação visomotora. A expressão das emoções também apresentava peculiaridades, com pouca variação na expressão facial e vocal, sorrisos descontextualizados e intensa flutuação de humor. As avaliações laboratoriais, genéticas e neurológicas não revelaram nenhuma patologia orgânica que justificasse a sintomatologia. A família foi então comunicada que Renato apresentava transtorno do espectro autista, mais especificamente transtorno autista,
e ele foi encaminhado para tratamento multidisciplinar. Quanto à linguagem, mais tarde Renato ingressou no ensino fundamental em uma escola de ensino comum. Houve evolução na área social e na linguagem e o garoto foi alfabetizado. Socialmente, no entanto, era bastante imaturo e sua tendência era de se isolar dos colegas e a de não acompanhar as brincadeiras em grupo. Recusava-se a participar das aulas de educação física ou de atividades extras, com exceção da natação. Entretanto, aceitava jogar videogame em dupla. De fato, era bastante rápido nesses jogos e vencia sem dificuldade. A compreensão da linguagem era bastante literal. Não compreendia ironias, piadas ou metáforas. Apesar de responder a perguntas que lhe eram feitas, raramente produzia narrativas. Não contava como fora seu dia na escola ou como haviam sido suas férias. A fala era monótona e com problemas na prosódia. A compreensão de histórias, mesmo as mais simples, era de um grande desafio. As dificuldades para fazer interferências ficavam evidentes, já que ele não usava seu conhecimento de mundo para preencher lacunas informativas de um texto ou de uma história contada. Em contrapartida, não apresentava dificuldades para efetuar cálculos de soma ou subtração, o que fazia com rapidez. A discrepância entre a área da linguagem e a de cálculo acentuava-se cada vez mais. A produção textual era empobrecida e constratava com a habilidade de cálculos. Tornou-se cada vez mais ansioso e agitado, com dificuldade para concentrar a atenção, sendo iniciada a medicação para esses sintomas. A sociabilidade era cada vez mais desafiadora. Era extremamente ingênuo para a idade e imaturo. Os colegas reclamavam que ele às vezes era muito tolo e que insistia em falar em um mesmo assunto, mesmo quando os colegas não estavam interessados. Seu tópico predileto era descrever as linhas de ônibus intermunicipais. Era extremamente dependente para a idade. Necessitava de instruções para realizar uma tarefa, mesmo que fosse algo que ele desejasse. A rotina do dia a dia era executada de forma lenta, principalmente em tarefas que exigiam múltiplas etapas ou consequências relativamente complexas, como organizar sua agenda, por exemplo. A ansiedade aumentava em situações novas e imprevistas ou em contato com colegas em situação de recreação. A dúvida dos pais e professores era se as dificuldades de Renato decorriam do transtorno ou do fato dele ser um menino preguiçoso. Aliás, o pai considerava que ele era muito superprotegido pela mãe e desse modo castigava-o quando ele esquecia a maior parte dos materiais escolares em casa ou na escola e gastava muito tempo em atividades como tomar banho, sem lavar-se adequadamente, escolher a roupa para vestir ou mesmo fazer um sanduíche. A professora compartilhava essas dúvidas que se estendiam ao terreno da aprendizagem. Qual seria a real potencialidade e as limitações de Renato em termos cognitivos? Essa resposta seria importante, uma vez que a quinta série, ou seja, o sexto ano do ensino fundamental, imporia um desafio ainda maior e seu currículo seria planejado de acordo com esses fatores. Renato foi então encaminhado para a avaliação neuropsicológica aos 11 anos de idade.